Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na meditação que vamos ter hoje, que está em Josué. Abra lá a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 3. Aleluia! Deus é maravilhoso. Está feliz com Jesus? Dá um glória a Deus aí, irmãos. Aleluia! Graças a Deus. Nós vamos ler os 5 primeiros versículos só. Mas vamos refletir no capítulo praticamente que todo. Mas vamos ler os 5 primeiros versículos de Josué capítulo 3. Diz assim: De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam de suas posições e sigam-na. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Deste modo, saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Versículo 5. E Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha entre vocês. Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha entre vocês. E este é o tema da nossa mensagem. Obrigado, Jesus, por esta palavra. Pedimos agora que o Senhor fale aos nossos corações. Nós suplicamos, meu Deus, a unção e a direção do Teu Santo Espírito sobre esta meditação que vamos fazer nesta noite. Fala, Senhor, aos nossos corações. Eu peço no nome de Jesus Cristo. Amém. Um tema que está um pouco fora de moda nas nossas igrejas e na nossa sociedade. Um tema que enfrenta uma grande resistência no meio do povo que se diz cristão: santificação. Josué falou: santifique-se hoje, que você vai ver o milagre amanhã. As pessoas querem ver o milagre, mas não querem se santificar. Santificação quer dizer separação absoluta do mundo. Eu li uma frase que está correndo na internet aí, eu acho que vocês devem ter visto também, que diz assim: ser evangélico virou moda, igrejas viraram meros negócios, popularizamos o impopular, por isso os lobos se reproduzem enquanto as ovelhas morrem. Os lobos se reproduzem enquanto as ovelhas morrem. E ele termina dizendo assim: mas Deus vai limpar essa bagunça. Deus vai limpar. Irmãos, tem coisas que a gente não pode fazer, mas Deus pode entrar com a providência. E as minhas orações, aos domingos de manhã, dobradinho o meu joelho naquela cadeirinha que eu gosto de orar ali, tem sido isso: Senhor, entre com a providência. Porque este modismo do evangelho está fazendo com que os lobos se reproduzam e as ovelhas verdadeiras acabam morrendo. Mas o nosso sumo pastor não vai deixar isso acontecer. A qualquer momento Deus vai entrar com a providência em nome de Jesus Cristo. E eu gostaria de falar hoje sobre santificação. Existe um versículo lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas aí nós perguntamos: será que no mundo atual que nós vivemos dá para se santificar? Será que nós conseguiríamos uma separação absoluta do mundo? Num mundo tão corrompido, num mundo tão difícil? Irmãos, este é o desafio que Deus está lançando para mim e para você nessa noite: uma vida santa. Uma vida santa.
Mas, pastor, será que... Olha, nós vamos ver o milagre acontecer amanhã, se nós nos santificarmos hoje. Por isso que Josué disse: santificai-vos. É você que tem que se santificar. O desafio é para você. Você que fazia algo que Deus não aprovava, não faça mais. Você que fazia algo que sabe que Deus não gosta, não faça mais. E sabe o que eu acho mais interessante, irmãos? Que a pessoa que tem o temor de Deus, quando vai fazer alguma coisa errada, ela elabora um plano secreto para que ninguém descubra. O adolescente vai fazer um negócio errado, ele elabora o negócio para que o pai e a mãe não descubra. E às vezes o pai e a mãe não descobrem mesmo. Às vezes até o pai ou a mãe vai fazer uma coisa errada e elabora um projeto, um plano para que os filhos não descubram, e muitas vezes partem e os filhos não descobriram aquela arte que a pessoa fez. Mas eu quero dizer uma coisa: de Deus a gente não esconde nada. De Deus não esconde nada. De jeito nenhum. Deus sabe todas as coisas. Ele sabe quantos fios de cabelo temos na cabeça. Ele sabe quantas células temos no nosso corpo. Deus sabe todas as coisas, porque Ele é um Deus onisciente. Agora eu digo uma coisa: não fique clamando por um milagre se você não santificar a sua vida. Eu lembro que quando era garoto, e as pessoas aqui de mais tempos, né? Os mais experimentados, aqueles que são do século passado, do século 20, e se converteram naquela época, sabem como a igreja tinha uma determinada rigidez com relação a isso. Quando eu me converti em 1970, irmãos, tudo era pecado. Ouvir música do mundo era pecado, e no cinema era pecado. No baile, então, nem pensar. Dançar, não podia nem balançar o corpo na igreja. Os mais antigos que sabem que eu estou falando disso. Era uma rigidez extrema, irmãos, mas pouco a pouco o mundo foi entrando na igreja, que hoje as pessoas não se culpam mais pelos pecados que praticam. Foi liberado uma dancinha, o povo de Deus está indo para o baile funk. Foi liberado ouvir uma música romântica, que eu não vejo mal nenhum em ouvir uma música romântica, mas no entanto na sua playlist tem lá músicas indecentes, blasfemas e promíscuas. É tudo que o diabo quer, é uma brecha para quebrar a tua vida de santidade. E sem a santidade ninguém verá o Senhor. Sem uma vida santa nós não vamos para o céu, porque pecado é pecado e ponto. Eu preguei uma mensagem uma vez na igreja, que pecado é pecado e ponto. No fim quase fui apedrejado, mas é a verdade, irmãos. Nós não podemos aceitar pecado na igreja. Eu estava vendo ontem um pedacinho do programa do Raul Gil, à tardezinha, antes de vir para a igreja, e estava lá o pastor Cláudio Duarte. E aí a Tami Gretchen fez uma pergunta para ele: uma pessoa como eu pode participar da sua igreja? Olha só, é para cutucar ou não é? Para cutucar. Ele falou assim: a igreja do Senhor Jesus Cristo tem princípios estabelecidos por Ele através da sua palavra. Olha como ele foi sábio, hein? Gostei da resposta. Porque se ele fala não, já gera, né? Já é bullying, esse negócio tudo aí. Dá processo. Mas ele fala: a igreja do Senhor Jesus Cristo é estabelecido por princípios. Assim como que se você, ele falou exatamente assim, se você procurar na internet você vai achar. Assim como que no banco você não entra sem camisa. É um princípio estabelecido pelo banco. Não adianta você querer entrar no banco para ir lá no caixa ou falar com o gerente sem camisa, que o segurança vai falar: sem camisa aqui não entra. É um princípio estabelecido pelo banco. A igreja tem princípios. Você poderia ir na minha igreja a hora que você quiser, entrar e participar do culto, mas você jamais poderia ser da minha igreja na condição que você vive.
Porque a igreja do Senhor Jesus são pessoas santas, não podem ser pessoas que vivem na prática do pecado, não podem ser pessoas que fazem apologia ao pecado ou apologia às coisas contrárias aos princípios de Deus. De jeito nenhum. Deus quer que nós sejamos santos. Jesus falou: bem-aventurados puros de coração. Nós temos que viver uma vida de santidade, irmãos. E é difícil. Esse é um dos maiores desafios que nós enfrentamos. Hoje em dia nós vemos pessoas que se dizem cristãs, às vezes até frente de igreja, mentindo, sem ter o mínimo de culpa. Nós aprendemos que quando aceitamos Jesus, nós recebemos um dispositivo dentro do nosso espírito. Toda vez que pecamos, esse dispositivo, ele dispara um alarme, fala: pecou, 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 pecou. Você, oh, perdão, Senhor. Mas tem muitas pessoas que esse dispositivo está quebrado há muito tempo e ainda não mandou arrumar. E só se conserta este dispositivo confessando o pecado. Eu falei há pouco, a pessoa quando vai pecar, ela procura fazer a coisa mais escondida possível, né? Ela procura esconder. Deus está vendo. Mas para consertar isso, ela precisa confessar. Aí chega na hora de confessar, a pessoa fala assim: ah, não, mas o que eu andei fazendo é tão feio que eu tenho até vergonha de falar. Mas não teve vergonha de fazer. Você tinha que ter vergonha de fazer. Agora que você fez, tem que falar. Porque se confessarmos os nossos pecados, Ele perdoa. Pecado para ser confessado, para ser consertado, esse dispositivo do Espírito Santo no teu coração, que vai realmente acionar quando você faz alguma coisinha, por mais leve que seja, que desagrada a Deus, e Ele já dispara uma campainha lá, e você fala: oh, perdão, Senhor. Porque tem tantas pessoas vivendo na prática do pecado, são tantos jovens hoje em dia vivendo uma vida promíscua, de fornicação, e o dispositivo não funciona mais. São tantos adultos vivendo vida de adultério que o dispositivo não funciona mais. Não funciona. São tantas pessoas vivendo uma vida de mentira, de engano, de desonestidade, que o dispositivo não funciona mais. É necessário confessarmos os nossos pecados. Aí nós vamos ver o milagre acontecer. Mas se eu falar o que eu fiz, meu pai vai me matar. Tem importância, deixa matar. É melhor você confessar, ele te matar e você ir para o céu, do que você não confessar, ele não te matar e você ir para o inferno. É melhor. Então, irmãos, Deus tocou profundamente no meu coração. O povo estava diante do Rio Jordão, na época em que o Rio Jordão estava mais cheio do ano, e eles precisavam atravessar para tomar posse da terra prometida, e eles não sabiam o que fazer. E talvez as pessoas estavam até comentando: olha, se fosse Moisés aí, ó, nós já passamos lá no Mar Vermelho, Moisés chegava, falava com Deus e esse rio aí abria na boa. Josué falou assim: vamos santificar a vida hoje e vamos ver o milagre amanhã. Então, a palavra hoje é essa: vamos santificar a vida hoje e vamos ver o milagre amanhã. Quantas pessoas querem um milagre? Quantas pessoas querem uma cura? Quantas pessoas querem uma libertação? Quantas pessoas querem algo sobrenatural? Algo realmente impossível de acontecer. E fica orando, orando. Se você não santificar... A pastora ministrou hoje de uma forma maravilhosa aqui hoje. Para quem veio na oração sabe disso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a esse Deus responderá. Habitar no esconderijo do Altíssimo é morar junto na mesma casa. Eu até falei com ela voltando para casa, né? Nós moramos na mesma casa. Às vezes eu estou lá no sofá assistindo televisão, estou com preguiça de pegar uma coberta, porque está frio. Eu falo: bem, pega uma cobertinha lá para mim. Ela, como me ama, sabe o que ela faz? Ela vai lá no guarda-roupa, pega aquelas mantinhas, é mantinha que chama, né? Aquelas mantinhas, aquela cobertinha, vai lá, e ela não só pega para mim, ela vai lá, ela me cobre e ainda me dá um beijo. Olha que maravilha. Sabe por quê?
Porque a gente mora na mesma casa, a gente mora junto, debaixo do mesmo teto. Se ela morasse distante, se eu morasse aqui, hoje a modernidade é eu caso, mas eu moro num lugar, a mulher mora no outro, né? Aí, se ela morasse num outro canto, eu podia ficar gritando bem, estou com frio, eu ia morrer de frio, mas não ia ter a cobertinha. Então aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, esse Deus ouve. Irmãos, nós precisamos habitar. O que é habitar? É estar junto com Deus. Mas Deus não vai habitar em casa que tem pecado. Deus não vai habitar. Se na tua casa, na tua vida tem pecado, Deus, sai em retirada. Então a gente fica clamando, Senhor, me traz uma cobertinha. Ele não vai, ele não está nem ouvindo você, porque a Bíblia diz lá em Isaías que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Não que ele esteja com o ouvido tapado, que ele não vai nos ouvir, e nem com a mão encolhida, que não vai nos abençoar. Ele está nos ouvindo, mas ele não vai abençoar, sabe por quê? Porque tem uma separação, que é o nosso pecado. Mas para esse pecado ser resolvido, o que precisamos? Nós precisamos confessar. E para confessar, para terminar a mensagem, porque já está no tempo, nós precisamos de uma coisa: o desafio para ser santo é só para uma categoria de pessoas. Quer saber qual? Fala, qual categoria, pastor? Para quem é corajoso. Para quem é corajoso, né? Por quê? Para você santificar a sua vida, você precisa determinação para confessar o teu pecado, dizer não para ele e dizer sim para Deus. Corajoso é aquela pessoa que não tem medo, destemido, valente, que demonstra uma firme posição e energia diante de uma situação muito difícil. E é difícil, irmãos. Já pensou? Você tem um vacilo aí e trai a esposa, vamos supor. De repente deu um branco, não sei se você traiu. Aí, chega em casa, chega aqui, o pastor prega uma mensagem dessa. E agora você tem a árdua missão de chegar para sua esposa e falar assim: eu fui no motel com a outra. E aí? Tem que ser corajoso, irmãos. Tem que ser macho. Mas é esses que Deus quer. É nesta hora que a Bíblia diz que os tímidos e os covardes não entrarão no reino dos céus. Não tem coragem, teve coragem de fazer a arte, mas não tem coragem de confessar para Deus e confessar para aquela pessoa a quem você feriu, porque a Bíblia diz: confessai os vossos pecados uns aos outros. Tem que chegar aqui na frente da igreja e falar: irmãos, a grande realidade é essa. Eu traí minha esposa, vou ter que pagar o preço. Eu sei que ela nunca mais vai me olhar com os olhos que ela olhava antes, mas eu quero o perdão dela, quero o perdão da igreja, quero o perdão de Deus. Tem que ser corajoso. Quem tem coragem de fazer isso, irmãos? Quem tem? Sabe o que a pessoa faz? A pessoa pega e esconde, põe um paninho quentinho, só que o dia que chegar lá em cima, na glória, todos os paninhos vão ser tirados. Todos os paninhos vão ser tirados. E aí lá você vai ter que ter coragem para encarar o não de Jesus Cristo. Então, irmãos, este é o grande desafio que eu senti no coração de falar com a igreja nesta noite. Santificação. Santificação. Aí você pode falar assim: não, mas eu não traí minha esposa, eu não peco, né? Eu não mato, eu não roubo, eu não prejudico ninguém, né? Irmãos, João disse assim: se nós dissermos que não temos pecado, nós estamos enganando a nós mesmos e a verdade não está em nós. Jesus Cristo, eu sou o caminho, disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Se a gente disser que a gente não tem pecado, Deus não está em nós. Então está na hora, irmãos, da gente começar a se quebrantar diante de Deus. Tem que ter coragem, tem que ter coragem. Nós já tivemos casos parecidos com esse, assim, de traição no casal da igreja, que eu orientei: vai lá e confessa. E para a pessoa confessar, chegava outra semana, eu chamava no cantinho e confessou: não tive coragem.
Chegava na outra semana, passava um mês, confessou. Eu falei, eu vou contar. Não, pelo amor de Deus, não conta não. Eu vou contar. Não, conta não, eu conto, deixa que eu conto. Mas foi curado, foi confessado, foi curado e hoje é uma bênção. Então, irmãos, às vezes a nossa vida só não é mais bênção porque nós colocamos a barreira e não deixamos Deus nos abençoar. Nós não deixamos o milagre acontecer na nossa vida, porque a gente vive na prática do pecado, conforme a pastora ministrou há pouco, cria uma casca no nosso coração, a gente não tem mais sensibilidade com o Espírito Santo, aquele dispositivo que sempre nos alertava quando fazíamos alguma coisa errada e que feria a presença de Deus, não funciona mais e o pecado vai tomando conta, vai dominando, vai dominando. Então, irmãos, esse é o grande desafio para a igreja, esse é o grande desafio para mim, esse é o grande desafio para você que está assistindo hoje na internet. Talvez você fale, meu Deus, se eu soubesse que a mensagem ia ser assim, eu não ia nem ficar sintonizado até agora. Agora azar o seu, você ouviu agora você não pode falar que não sabe mais. Agora problema seu. Mas esta é a palavra de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. E a ordem de Jesus é: sede santos. Nós temos que santificar a nossa vida. Nós não podemos pactuar com as coisas do pecado de forma alguma, irmãos. Nós não podemos deixar. Às vezes é uma coisa tão inofensiva. Às vezes a gente compra um CD, hoje não tem mais CD, né? Porque tem uma música tão bonita, mas as outras são tão nojentas, mas você não ouve só a bonita, você ouve todas. E aquilo vai contaminando a sua vida. Vai trazendo mensagens demoníacas para o seu coração. E vai perturbando a sua alma. E vai afastando você de Deus. E o diabo, ele só quer uma brechinha. Então, às vezes eu penso que o radicalismo lá do passado, eles estavam certos. Eles estavam certos. Aí eles falavam assim, não pode maquiar. Oh, que horror, não pode maquiar. Não, então vamos liberar uma maquiagem levezinha, irmão. A mulher vinha com o olho preto, parecia um urso panda. Né? O ser humano não tem muito controle da coisa. Né? Tem um ditado que diz, dá a mão, que a outra mão, dá as duas mãos, que é o pé. É assim, o ser humano não tem controle. Né? Aí não podia usar saia curta na igreja de jeito nenhum, era lá no pé. E era a época da Jovem Guarda, as mocinhas todas usavam saia curta, né? Aí a igreja, não pode. Falei, tá bom, então pode encurtar um pouquinho. Já vinha aqui em cima, irmãos. Já vinha aqui em cima. Então, às vezes eu penso que aquele radicalismo do passado tinha razão de ser. Porque o ser humano sempre não soube ser moderado. E a Bíblia diz que nós temos que ser moderados. Então, irmãos, a palavra hoje é essa hoje. Santifique-se hoje, que amanhã você vai ver o milagre. Eu sei que todos nós aqui, se formos perguntar, gostaríamos de ter um milagre de Deus amanhã. É verdade ou não é, irmãos? Quem gostaria de ter um grande milagre de Deus na sua vida, levanta a mão e diga, aleluia. Amém, aleluia, eu também gostaria. A palavra é, santifique-se hoje. Então volte para casa, confesse seus pecados. Pecou contra o seu esposo? Confesse a ele. Pecou contra o seu marido? Confesse. Pecou contra o seu pai? Desobedeceu a ele? Falou que ia da casa da coleguinha ou do coleguinha e foi para a gandaia? Chega para o seu pai e fala, pai, eu te desobedeci. Te desobedeci. Pequei contra Deus, pequei contra você. Pequei. Quero teu perdão. Vamos aprender, irmãos. Vamos ser corajosos. Vamos ser destemidos para ter uma vida de cristão. Deus não quer covardes. Deus não quer medroso. Você tem medo de quê? Você tem medo de enfrentar a disciplina do pai, da mãe, do marido, da esposa, do filho? Mas não tem medo de enfrentar a disciplina de Deus, que é muito pior? Porque o dia que chegar na presença dele lá, o negócio não vai ser fácil não, irmãos. Lá vai ser o julgamento final, lá é céu e inferno. Chega lá com os pecados tudo escondidinho debaixo do tapete, Jesus vai falar, ó, infernão. E aí? Você vai lembrar de todas as oportunidades que você teve, você vai lembrar de todas as situações que você poderia ter confessado o seu pecado e ter ele perdoado, e não o fez. E aquilo vai ficar te martirizando eternamente, além do fogo que você vai ter que aguentar lá no inferno. Então, irmãos,
O tempo já passou. Eu quero convidar você agora a falar com Deus e quebrantar seu coração. Vou dar alguns minutinhos para você. Se você puder, eu quero que você ajoelhe no seu lugar. Se você puder, ajoelhe no seu lugar. E se Deus te trouxe coisas à mente, que você fala, isso aqui jamais eu poderia te falar, é ali que você vai ter que trabalhar, em nome de Jesus. Se você não pode ajoelhar, não tem importância não, fica tranquilo, né? Fica à vontade. Mas eu gostaria que você falasse com Deus agora, em nome de Jesus. Abra o teu coração. Irmãos, faz tempo que a gente não vê um quebrantamento no meio do povo de Deus. Aquele quebrantamento que a pessoa se abre, se rasga, confessa. Não. A gente tem feito um acúmulo de coisas erradas e guardado para nós, e isso não está certo. Nós precisamos nos santificar hoje para ver o milagre amanhã. Deus está falando isso aos nossos corações. É tempo de mudança, é tempo de restauração, é tempo de conserto. Jesus está voltando, poderá voltar esta noite, e se você não acertar a sua vida com Deus, você poderá ficar, e que triste vai ser isso. Aleluia. Oh Jesus, tenha misericórdia do teu povo. Meu Deus, eu como pastor da igreja, quero colocar todos os membros da tua igreja nas tuas mãos. Quero colocar todas as pessoas que estão participando pela internet, Senhor, nas tuas mãos. Eu quero que o teu Espírito Santo venha realmente fazer algo que talvez nunca tenha feito. Uma pessoa, quando tem uma parada cardíaca, é feita aquela massagem que aparentemente na hora é agressiva, mas faz com que o coração volte a funcionar. E eu quero, meu Deus, que o Senhor venha dar um choque no teu povo, para que haja um despertamento. Eu quero que o Senhor venha dar um choque no teu povo, meu Deus, a começar de mim, para que verdadeiramente esse dispositivo que talvez esteja quebrado, não funciona mais, mostrando cada vez que pecamos e desagradamos a Ti, comece a funcionar a partir de hoje. Eu quero que o Senhor venha dar coragem, ousadia, que o Senhor realmente venha fazer um povo destemido, que se nós tivermos coragem de fazer coisas que feriram a Tua santidade lá atrás, a gente não venha ter vergonha de falar hoje e confessar diante dos homens e diante de Deus, porque sabemos que é assim que Ele vai fazer a limpeza. Muito obrigado, Jesus, porque eu tenho certeza que o Senhor já está trabalhando nos corações das pessoas que aqui chegaram, das pessoas que estão participando pela internet. Eu tenho certeza, Senhor, porque eu posso sentir o Teu Espírito Santo agindo, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Eu te agradeço de todo o coração, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Pode sentar nos seus lugares, irmãos. Dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Obrigado. Tem mais pessoas participando do culto com a gente? Vamos mandar um abraço aqui antes de encerrar o culto. Kátia Rosa, Leia, Carol e Jason, Mateus Carlos, Marilda Moreira, Adair Camargo e Ana Carolina. Deus abençoe a todos vocês, no nome de Jesus. Muito obrigado por ter ficado sintonizado conosco. Lembrando que quarta-feira nós temos a nossa live lá de casa, 7h30. Sintonize novamente, quarta-feira, 7h30, no nome de Jesus. E sábado, domingo, o culto é presencial aqui na igreja. Podendo vir, venha em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Uma salva de palmas para Jesus.